Pode ser. Eu botei um pouquinho de slide, mas assim, eu escrevi muito, então é mais para vocês terem material do que mesmo para ler aqui, que ler aqui vocês não vão conseguir. Primeiro de tudo, eu queria dar bom dia a todo mundo e parabenizar por vocês estarem aqui hoje, né? Desde ontem, aliás, porque não é fácil, eu sou do PJU e sou dirigente sindical há algum tempo, e sei que não é fácil a gente reunir os colegas para fazer a luta, né, para que a gente precisa, nem em luta geral e nem em pauta específica. Então é muito legal estar vendo vocês aqui hoje, né? Queria então deixar esse recado para vocês. Outra coisa é agradecer demais a Eunice, ao Renato e ao Adriel pelo convite da gente participar aqui. Eu sou coordenadora da FENAJUF, que é a Federação dos Servidores, Nacional dos Servidores do PJU e MPU. Nós temos representação do MPU também em nossos sindicatos. Então, eu quero agradecer demais, porque eu estou muito feliz com a oportunidade da gente estar trabalhando em parceria, então, com o Sindio e o MPU. Né? Porque, para a gente, é muito importante a gente ouvir antes de tudo. Né? Então, essa possibilidade de estar aqui para ouvir e poder falar um pouquinho do que a gente trabalha, né, nas comissões de carreira é bem legal. Né? A gente fica muito satisfeito. Eu sou coordenadora, a Vera é assessora técnica da gente na federação, traz comissões de carreira do PJU e do MPU, faz um excelente trabalho de carreira, ela é especialista em carreira já de longa data, eu aprendo muito com ela. Ela foi uma das responsáveis pela atual carreira da FASUBRA, da educação, né? Então não é recente o trabalho dela em carreira, já faz isso há muito tempo. Eu ouvi hoje aqui também muito o nome do Amarildo. Amarildo é outro grande parceiro nosso, que contribui bastante também para esse trabalho. É muito bom saber que vocês ouviram também o Amarildo, acho que vocês devem ter ficado bastante satisfeitos, porque ele traz toda a bagagem e experiência que ele tem. Né? Eu acho que ele deve ter trabalhado em todas as comissões de carreira do PJU e contribuiu muito também nas do MPU, em diversos momentos. Né? Então, é bastante legal né, saber que a gente está aqui num lugar que a gente se sente acolhido e confortável, porque os nossos pares estão todos, né, aqui juntos. Queria falar um pouquinho para vocês, eu não sei... A pessoa tem pouca habilidade, tá, gente? Porque eu não sei onde está o equipamento. Mas falar um pouquinho, então, eu sentei aqui, mas eu... Mas eu acho que vocês nem vão conseguir ler muito, né? Então eu vou falar mesmo, mais ou menos de um guia aqui. A gente chama, mas já... A senhora quer que deixe ligado? Porque estava batendo na senhora. Não, pode deixar desligado, não tem problema. Se alguém quiser um material, né, pode disponibilizar depois, eu acho que é mais adequado. Pode ser. A luz fica batendo na senhora, vai ficar incômodo. Tá ótimo, tá tranquilo. Por isso que eu pedi para desligar. Não, muito bom. Então, a gente vai desligar, porque senão fica batendo no rosto vocês. Melhor. Falar um pouquinho para vocês como é que a gente começou isso na FENAJUF. A discussão sobre o NS, a mudança, né, de escolaridade para o cargo de técnico. Na federação, a gente já discute isso desde 2008. Né, quando houve alguma mudança já na carreira, trazendo o cargo de auxiliar para o cargo de técnico. Então, houve também o início da conversa de transformação do cargo de técnico para nível superior. E isso foi debatido até meados de 2014, né, quando a gente fez na federação o encontro de técnicos. Aquele debate, ao longo desse tempo, ele se consolidou em 2015, numa plenária da federação, com representação dos técnicos, tanto do MPU quanto do PJU, né?
de que seria pedido ao STF, ao MPU, o envio de um projeto de lei com a mudança de escolaridade, somente a mudança de escolaridade para ingresso no cargo de técnico, sem nenhuma outra alteração. Por que disso? Porque ao longo dessa discussão a gente entendeu, né, eu acho que vocês devem ter conhecimento da ADI 4303, né, que trata do cargo de técnico, de oficial de justiça e técnico lá do Rio Grande do Norte, né, e eles alteraram ali, então, a mudança de escolaridade, mais salário, né, e houve, então, a decisão do STF dizendo que não era possível fazer todas essas mudanças, que seria uma transformação de cargo, né. Então, além dessa e de outras ADIs, né, que a gente acompanhou no STF, a gente chegou lá, então, à conclusão de que deveria mudar apenas o grau de escolaridade para valorizar o cargo, e depois disso a gente faria outras mudanças que fossem necessárias, mas na carreira como um todo, né, tratando da carreira de maneira geral. Então, isso foi feito, foi encaminhado. Em 2016, você tem a comissão de carreiras, tanto do STF quanto a do PJ, do MPU, só que essas comissões foram temporárias, né, fizeram uma discussão e não avançaram muito adiante. Agora, em 2018, né, a gente teve no MPU uma nova comissão, não sei se o Renato já falou disso ontem com vocês, né? Em 2018, teve uma nova comissão de caráter temporário, né, instituída a comissão de caráter temporário, e ali foram, agora em fevereiro de 2019, foi distribuído os temas em 3 grupos, como já era na comissão temporária, né, restaurou agora na comissão permanente, e o INS ficou no grupo 1, com alteração de escolaridade. Ficou como ponto pendente a questão do aprimoramento das atribuições, o impacto na remuneração dos técnicos, né, porque havia a possibilidade da perda dos 5%, né, de AQ, de graduação, e a questão da definição da relação das especialidades. As especialidades é um impasse em todos tanto no PJU quanto no MPU, porque algumas especialidades elas podem ser ocupadas por cargo de nível superior, que como a gente pesquisou dentro dos próprios conselhos federais, né, quem pode mais, pode o menos também. Mas existem uma ou outra especialidade que não, precisa ser com um diploma de nível médio para ocupar aquele cargo. Dessa discussão nesses grupos, né, com relação à questão das especialidades, foi feito um relatório onde se concluiu que o percentual de especialidades era muito pequeno, então, e muito desse serviço já estava sendo terceirizado e outros não eram contratados, não eram feitos concursos para a ocupação das vagas há muito tempo. Então, se entendeu no relatório da comissão que isso não afetaria diretamente o cargo a mudança de requisito para o cargo de INS. Né? A questão do impacto dos 5% tem a proposta de ser colocado como VPI, e a questão da convivência dos cargos, né? que é a questão da convivência de cargo de analista, né, e técnico, ela pode ser tratada na descrição de tarefas, né? Essa discussão também é feita no PJU, no Fórum de Carreiras, né? A gente às vezes a gente trata de uma carreira ou de outra, mas as carreiras são muito parecidas. A estrutura da carreira do PJU e do MPU é muito parecida. Então, a gente pode tratar, tudo que a gente trata lá no Fórum de Carreiras do PJU, a gente trata também na Comissão de Carreiras do MPU, por conta dessa similitude entre as duas carreiras. Além disso, né, a federação, como responsável, como representante
de categoria de servidores do PJU e MPU, toda decisão, toda deliberação que é tomada nas instâncias da federação, elas são aplicadas às duas instituições, os dois órgãos, né? Tanto no MPU quanto no PJU. E daí, essa é uma discussão que a gente tem feito, né? Porque a mudança de requisito do cargo de técnico, ela valoriza não só a carreira de técnico, ela valoriza também a carreira como um todo e o cargo de analista também. Porque hoje a gente tem dificuldade, às vezes, uma das querelas, né, que a gente passa há muito tempo é a questão da dificuldade de reajuste salarial. Porque normalmente é dito que os cargos de nível médio, né, tanto do PJU como do MPU, têm um salário superior às outras carreiras correlatas, enquanto o cargo de analista tem um salário, né, menor. E isso dificulta, por nós sermos um cargo de nível médio, dificulta muito, então, as negociações durante qualquer plano de cargos e salários, dizendo que o que a gente, né, vai pleitear está muito além do que é possível. Então, esse é um fator de importância, e isso trouxe essa discussão, e, para além disso, a questão mesmo do próprio fazer do trabalho do cargo do técnico, que, na verdade, hoje, você tem o cargo, né, com muito mais, o fazer do cargo com muito mais complexidade. Mesmo que não tenham se alterado as atribuições, essas atribuições, durante o exercício, né, da função, ela é muito mais complexa hoje, porque você tem a informatização, a parte, né, todo o processo de trabalho é eletrônico, e além disso, você tem aí incorporado as atividades do próprio MPU e do PJU, novas atividades. Né? Porque hoje a gente fala em direitos humanos, fala em sustentabilidade, fala em diversas coisas que ampliam, então, o fazer. Mesmo que as atribuições continuam as mesmas, mas os temas, né, eles vêm e são acrescidos por isso tudo. E aí, diante disso, a gente fez, então, a partir do estudo das carreiras, né, e de diversos, da carreira da nossa e de diversas outras, a gente apresenta, né, pela federação, tanto no PJU quanto no MPU, um projeto de lei com justificativa para a mudança de escolaridade, garantindo aí, então, garantindo a manutenção, pelo menos, dos 5% para os cargos de técnicos, né, que já vem no cargo antes da transformação. Os grupos de trabalho do MPU, se vocês acompanharem, a gente tem disponibilizada a ata dos trabalhos no site da federação, né? Eles debateram sobre essas questões fazendo diversas pesquisas, né? Foram até as carreiras que sofreram a mudança, né? Pesquisaram como eles operaram e trouxeram isso para dentro da comissão. E aí se estabeleceu, por exemplo, essa questão das especialidades, né, que muitas, né, não são mais utilizadas. O Renato está no grupo de carreira, né, ele tem bastante, né, expertise também sobre isso, participou dessas pesquisas, né, ativamente. A questão dos 5% tem a indicação para que ele fique como VPNI, né, e que entre dentro, a gente traz aí dentro da lei um artigo para essa manutenção, e a questão das atribuições e descrição, na verdade, descrição de tarefa, que é o que precisa ser mudado, e não a atribuição do cargo, que isso, isso torna inconstitucional um projeto, né, seriam discutidas internamente em portarias para poder estabelecer esses dois, a convivência desses dois cargos. Essa é sempre uma preocupação grande das administrações, como esses dois cargos vão conviver, né, porque ainda não há o entendimento de que é possível, né, os dois conviverem facilmente dentro dos órgãos,
né? Mas a gente tem que ter claro que cargo de técnico é cargo, mesmo passando o ingresso para nível superior, ele é um cargo de suporte e apoio, então não se confunde com o cargo de analista, que no caso do MPU ainda tem um avanço com relação ao PJU, que já tem uma proposição de que ele mude também a nomenclatura para cargo de consultor, né? Então, isso já demonstra a diferença, né, que vai haver nos dois cargos e a possibilidade da convivência. Uma outra experiência que a gente passou, e vocês provavelmente vão passar aqui, é a atuação no parlamento. Nós tivemos um projeto de lei do TJDFT, é o 3662, que transformou cargos de auxiliar e técnico em cargos de analista. Essa transformação, eles extinguiram 4 cargos de analistas e 192 de técnico, para criar 118 de analista. Nessa transformação, além de acabarem com os cargos de técnicos, eles ainda acabaram com 78 cargos dentro da instituição. Então, não é só extinguir o cargo de técnico, é diminuir o quadro cada vez mais, num quadro já enxuto, porque a gente já não pode repor ninguém por conta da Emenda Constitucional 95. Então, num quadro já enxuto, você reduz ainda mais o quantitativo de servidores. Então, nesse projeto, nós colocamos 2 emendas, uma da essencialidade e uma da mudança de requisito para o cargo de técnico. Passou nas 2 casas, todas as 2 emendas, foi vetada na Presidência da República e com uma mensagem de veto que não condiz com a realidade, porque a mensagem de veto diz da inconstitucionalidade da mudança do requisito, por vício de iniciativa, só que a iniciativa da mudança de requisito foi da deputada Érica Cocai, e a gente tem 2 ADIs, pelo menos no STF, uma eu me lembro bem que é a 973, que diz que emenda é prerrogativa de parlamentar desde que não onere o orçamento. Existem na Constituição, se eu não me engano, no artigo 60, alguns itens enumerados que se dizem lá da não possibilidade do parlamentar emendar um projeto de lei. Só que essa emenda colocada pela deputada Érica Cocai não está dentro daquele rol elencado, então essa mensagem de veto esse veto a gente vai tentar derrubar agora, principalmente porque passou uma emenda da essencialidade e não passa do INS. Não tem lógica isso. Como é que você vai passar uma e não passar outra se nenhuma das 2 gera impacto financeiro? E, então, a gente está trabalhando veto, a gente já falou com a deputada Érica Cocai, já falou que foi quem fez a emenda, a deputada Celina Leão, que foi a relatora do primeiro relatório na Câmara e aprovou, e com o senador Exalci, que também foi o relator no Senado, e também todos eles se prontificaram a atuar na derrubada desse veto. Claro que a gente ouviu isso positivamente deles, mas a gente não vai esperar só por eles fazerem. A gente vai estar lá, a gente tem convocado os servidores para participarem no Congresso, tanto senadores quanto deputados, atuando em defesa da manutenção dessa emenda, da derrubada do veto. Isso a gente volta a fazer agora, dia 7, a gente está aqui de novo. A gente só não veio essa semana, porque foram 2 dias praticamente, porque teve feriado, mas a gente está aqui toda semana e está atuando também para isso. Eu disse que parecido com o que acontece no MPU, porque conversando com o Renato, ele já falou para a gente que tem a possibilidade de 2 projetos de leis também, que vêm de ramos do MPU, e que a deputada Érica Cocai provavelmente colocará uma emenda para mudança de requisito de ingresso nesses projetos de lei. Então, acho que é bastante importante, ela faz a defesa, ela entende da necessidade da valorização do nosso cargo, inclusive para continuarmos existindo, e sem essa redução do serviço público.
Bom, então a parte chata já acabou. Eu vou deixar a Vera falar um pouquinho para vocês do projeto que a gente está apresentando. Ela vai falar, né, num formato bem técnico, né, para trazer para a gente aqui tudo que a gente vem apresentando e por que a gente apresenta isso. Obrigada, gente. Especialização leva a uma obstrução em outra área. Bom, eu não sei se eu estou com vontade de continuar sentado, pode ser? Então, bom dia. Luciana já me apresentou aí de desconto, porque a relação da gente é antiga, então chove uns confetes aí desnecessários, né? Mas assim, é uma coisa que ela fala que é verdadeira. Desde 96 que eu atuo milito nessa área, né? Área de gestão de pessoas, área de carreira. Eu sou oriunda das universidades federais, então meu primeiro grande teste era ter um projeto de lei quando todo mundo estava trabalhando com as reduções, né, em pleno governo Fernando Henrique, que tinha toda uma política de plano de cargos especiais, a gente lançar um projeto fora da curva, que valorizava os servidores, que trabalhava com um processo de redução das diferenças entre os cargos do ponto de vista de uma estrutura hierárquica salarial, mas que não fosse, né, muito diferenciada, e que trabalhou muito com a questão da qualificação vinculada ao desenvolvimento na carreira. Então, acho que o projeto das universidades federais, né, que a FASUBRA conseguiu aprovar ali no governo Lula, eu sempre me emociono muito porque foi em 2005, no meu aniversário, a publicação. Então, a gente foi recebida pelo Lula para fazer, assim, acho que vai ser um bom encontro agora na volta. Então, depois disso, eu acompanhei muito o executivo, né? E depois, em 2008, ali, 2006, a gente começou a trabalhar junto com o Judiciário. Então, eu quero começar falando desse debate da questão da valorização e da adequação do nível superior, fazendo uma caracterização muito específica de quais são os impactos. Então, assim, primeiro, nós temos 3 tipos de impactos e necessidades. Um que é institucional, um que é da carreira e um que é da população. Por que é importante dizer isso? Primeiro porque essa discussão não é somente uma discussão de segmento, por exemplo, uma demanda corporativa. O debate que a gente fez faz ainda com a federação, com o FENAJUF, sempre foi no sentido de dizer, não é porque os servidores desejam, também, mas é porque a instituição precisa. E vou explicar aqui por quê. Quando a tecnologia e as mudanças, né, do processo de trabalho vão ocorrendo, você chega num ponto em que há uma simetria entre a legislação e o que você faz na vida real. Carreira é um instrumento de gestão de pessoas. Então, a carreira ela tem que ir evoluindo sempre. Amanhã haverá outras alterações que hoje a gente não visualiza. Então, lá atrás, no início, o processo de trabalho original, que ainda é o mesmo, veja, tanto no Judiciário como no MPU, o macro processo, né, a missão do Judiciário, a missão do MPU continua a mesma. Só que, com o passar dos anos, né, outras demandas, outros nichos, outros direitos, né,
precisam ser garantidos e entregues, fiscalizados, eles acontecem, eles vêm para a rua, né? O Brasil passa a ser signatário de várias resoluções, seja da Corte de Direitos Humanos, seja ali junto da OIT, seja junto da ONU. Então, você tem várias questões que se aprofundam, que exigem novos nichos para trabalhos e novas tarefas. Por outro lado, a própria mudança, né, no processo de trabalho interno, que é fruto das revoluções, né? A gente hoje já tem Justiça 4.0, que é basicamente, né, uma relação fechada entre as alterações da virtualização, que também acontece no MPU, mais inteligência artificial, mais um processo de virtualização, de complexificação com os bancos de dados, né? Você tem banco de sentença, você tem várias questões que fazem com que o processo, que antigamente era particionado em pedaços, então você tinha alguém que batia o carimbo, recebia, tinha alguém que fazia a preparação de documento, e depois você tem alguém que analisa, joga no processo e alguém que faz o despacho. Agora a pessoa pega do início ao fim. Haviam áreas que não tinham tanta demanda, mas hoje você tem processos como justiça restaurativa, que exige que todo o processo seja analisado dentro de uma perspectiva, inclusive multidisciplinar, que exige um olhar não só processual, mas psicológico, né, estatístico sobre questões de pobreza e tal, violência. Então, não é só uma análise do processo criminal. Tudo isso não tinha lá atrás. Então, quando a gente fala do judiciário, e aí a gente trabalha também nesse mesmo olhar com o Ministério Público, a complexificação das atribuições e a ampliação de competências é que leva a tanto uma especialização a ser trabalhada no cargo de analista, que já veio de um outro processo, né, lá atrás, quando ele, né, era o cargo de técnico, que vai para analista, que agora pode vir a ser consultor, né, e que na justiça também se discute isso, e que quando você olha para essa estrutura, que a administração utiliza o quadro de trabalho para as tarefas, mas não atualiza, e aí sim há um processo de flerte e às vezes de total interação com o desvio de função, né? Por conta dessa demanda, assim, você tem um processo que a instituição alterou para cumprir a missão institucional, né? E precisa adequar. Então, se não for agora pela demanda, né, pela gestão dos trabalhadores, será daqui a 5 anos pela própria administração que vai demandar isso, porque vai chegar um ponto que não será mais possível. Então, a opção não pode ser, vou extinguir, ou pode ser, entenda o momento que a gente está fazendo, extinguir esse cargo como um dia ela extinguiu o auxiliar. E por quê? Porque chega um momento que você não tem mais tarefas com aquela baixa complexidade. O judiciário não tem tarefas de baixa complexidade e não tem tarefas de média complexidade, em grande vulto ligado ao fazer. Não quer dizer que não tenha. E, inclusive, quero dizer uma coisa aqui muito interessante, porque as pessoas falam assim, vocês estão impactando a sociedade porque vocês estão fechando a porta para concursos. Não. A instituição, ao atualizar-se no fazer, optou por baixa complexidade não ser uma estrutura, porque pode ser uma outra estrutura de carreira, não necessariamente você precisa ter uma estrutura, tanto que vocês têm carreiras, você pode ter uma estrutura separada, diferenciada, de acordo com a sua necessidade, inclusive bem menor, de profissionais
que tenham ações de baixa complexidade. Mas aí você faz uma estrutura de acordo. É melhor do que terceirizar? É melhor do que terceirizar. Então, é uma opção da instituição. Agora, este cargo aqui, que está como nível médio, não está mais neste patamar faz muito tempo. Por quê? Porque o processo mudou. E o processo não mudou porque os ocupantes da carreira decidiram, e sim porque a instituição caminhou nesse sentido. Então, isso se aplica ao judiciário, isso se aplica ao MPU, isso se aplica ao Banco Central, se aplica a várias outras carreiras que estão no mesmo processo. O Ministério, o TCU, tem esse mesmo debate que vocês têm. Inclusive, fizeram a mesma movimentação para a modificação do cargo. E não modificaram no final, fizeram o primeiro movimento por um recuo tático na época de verificação se podia ou não. Mas existe um movimento de convergência para essas carreiras que têm atividades mínimas já de complexidade alta, né, em função, inclusive, do processo e dos objetivos que ela tem, das metas que ela tem, né, da missão que ela tem. E aí a gente fala muito desse Sistema Nacional de Justiça, que envolve o MPU, que envolve, né, o Judiciário, inclusive o estadual, os estaduais, que também têm lá as suas referências. Mas a gente, falando aqui das duas co-irmãs, né, das duas áreas co-irmãs, o Judiciário Federal, né, que a gente, o Poder Judiciário da União, e o Ministério Público da União, estão no mesmo patamar. Não tem espaço mais para manter como está. Qual é a questão aqui envolvida? A questão envolvida não houve, por parte das administrações, no caso do Judiciário, eu entendo que o Ministério Público nesse ponto avançou mais, um estudo contínuo de aprimoramento para separar onde está o limite entre o trabalho técnico especializado de complexidade, né, e responsabilidade superior, e o trabalho do analista também de complexidade e responsabilidade superior. Por quê? Porque tem um grau de especialização possível e no trabalho do analista, no caso do Judiciário, por exemplo, se você verificar a lei, que tem uma diferença em relação a de vocês, o cargo de analista tem 300 mil atribuições na lei, todas especializadas ali. Eu faço isso, eu faço assessoramento, eu faço gestão, eu faço isso, eu faço aquilo. O cargo de técnico tem, assim, suporte. De início, nós achamos que isso era um problema. Hoje, a gente acha que, para o caso do Judiciário, em lei, neste primeiro momento, isso é uma grande oportunidade. Por quê? Porque o Judiciário está com várias áreas novas, com vários, não só porque as pessoas dizem, é só a área jurídica ou a área administrativa. Não. Dentro da área jurídica existem vários macroprocessos diferentes. Dentro da área administrativa, vários macroprocessos diferentes. E ainda tem a parte, né, que eu acho que também é um grande pilar, que é a parte de TI. As próprias competências da Polícia Judicial que foram feitas pelo CNJ subiu a necessidade de exigência no cargo, porque as competências elaboradas, inclusive na área de inteligência e tudo, têm um grau de especialização maior. E nós fizemos, o ano passado, esse debate num subgrupo que a gente chamou de descrição de cargo. Então, para provar que o INS precisava acontecer, eles nos perguntaram, então nos prove que tem espaço para 2. Aí nós fomos lá, pegamos todas as áreas da justiça que o CNJ constrói, nos tribunais especializados, nos regionais e tal, e viemos descrevendo onde que cada um atua. E, para simplificar, porque eu não vou colocar aqui todas as áreas, mas a gente pode mandar documento de diretrizes que a gente fez, nós apresentamos a seguinte questão. Há um espaço de especialização ainda maior e uma necessidade institucional também para isso, ainda maior para o cargo de analista, que hoje é ocupado por funções e cargos em comissão. Então, nós queremos que essa área seja uma área da carreira,
Algumas questões serão sempre de livre nomeação, porque tem a relação de confiança. Outras estão sendo ocupadas de forma, convidando colaboradores da academia, contratando serviços. Por exemplo, vocês têm a área de perícia. O judiciário contrata. Mas existem milhares ali de técnicos hoje formados em áreas que podem desaparecer. E nós a colocamos isso. Essa área tem que vir para dentro. Por que a gente paga para fora quando pode pagar para dentro? Como pode criar uma área? E assim, muito baseado numa visão que a gente olhou para vocês e disse, olha aqui, ó, os companheiros aqui já têm isso. Comprovar a necessidade dos 2 cargos hoje é bastante tranquilo, porque você olha as áreas e entende o papel, por exemplo, do cargo de técnico como um cargo especializado, né? É um cargo de suporte técnico, um cargo técnico especializado em área, trabalhando na área operacional, processual, entendeu? De levantamento das inteligências e tal. O cargo de analista, ou se virar um cargo de consultor, seja aqui, seja lá, ele tem um papel mais especializado para algumas questões. Por isso também, assim, do ponto de vista institucional, ter os 2 significa reduzir gastos de fora, né? Trazer menos funções, aí é uma discussão também que a gente tem que trazer do ponto de vista de fortalecer a carreira, né? Para evitar terceirizações, etc. E também é mais econômica, aí eu vou falar do ponto de vista assim, bem, né? É mais econômico manter os 2 cargos de nível superior. Por quê? Porque se você faz um processo de extinção, que seria né? Lá no futuro a gente extingue e cria um cargo de nível superior para fazer o mesmo que vocês já falam. Primeiro você desmobiliza, não aproveita a sua prata da casa, não pratica a gestão de desempenho, tão famosa gestão de desempenho, que pode ser muito bem utilizada a favor dos trabalhadores. Né? Os sistemas de gestão de carreira fechada, que são os melhores, eles trabalham com a ideia do desenvolvimento. Você entra e vai crescendo na carreira, por dentro, a partir dessa utilização da qualificação, né, e do desenvolvimento para que você possa se movimentar. A outra questão é que há uma ideia que vocês romperam quando vocês alteraram ali inicialmente a questão da normatização das competências e atribuições. Veja, é claro que é interessante ter algumas reservas garantidas na estrutura de lei, mas é importante que você tenha alguma flexibilidade para atualização de competência, de atribuição, de área e mesmo de mobilização. Senão o que você vai ter é uma carreira com vários microcargos dentro. Então, por exemplo, na discussão da justiça, nós dissemos assim, olha, quando você diz que o cargo é grande, que é um cargo de analista, que é um cargo de técnico, e lá dentro você bota técnico / área administrativa, técnico / não sei o quê, e vira um cargo, eu não posso fazer nenhuma movimentação com isso. Então, as áreas não podem estar vinculadas, ou seja, o servidor, para ele ter uma carreira efetiva, a gente propôs que o judiciário quebrasse esse processo de vinculação direto na área e construísse os macroprocessos. E há uma mobilidade em que você pode, tendo a qualificação, a formação para aquela área, tendo a necessidade institucional, tendo um banco hierárquico de talentos para que você possa ir lá se colocar e dizer, olha, eu quero ir para tal área, porque agora eu tenho tal formação, fui capacitado e a instituição tem necessidade. Então, nós colocamos lá que se a administração precisa e não tem, e às vezes não tem condição de fazer o concurso porque não tem a verba, e você tem esse talento dentro,
a mobilidade entre as áreas, ou entre os macroprocessos, é o ideal. O servidor que quer, vai lá, se inscreve, faz, né, o mini concurso interno, o mini prova, entra no banco de talentos e vai subindo, hierarquicamente, pela pontuação. O mais pontuado vai para ali, o mais pontuado vai para ali, evita, inclusive, essa movimentação a critério dele, né, dependendo da amizade cá ou lá. E isso tudo a gente apresentou separando esse processo, em que a gente coloca o técnico dentro dessa atuação de grau superior, em caráter especializado, mas vinculado a essa produção, mais das áreas, né, de preparação, aquela área ali mesmo, que é um suporte, mas não é aquela coisa que a gente fala, às vezes a gente usa uma palavra e ela fica parecendo menor do que ela é, mas assim, de fazer todo o trabalho mais curso, né? Aquele trabalho mais processual, aquele trabalho mais... Porque, primeiro, a quantidade é muito maior. Segundo, porque isso libera essa parte dos analistas para um trabalho mais especializado, que também é justo que a gente, uma carreira tem 2 cargos, hierarquicamente, ela precisa desse processo. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que, com 2 carreiras de nível superior, o grau de fortalecimento dessa carreira perante o Estado é muito maior. Uma carreira de nível médio, ainda mais... agora espero talvez que haja alguma movimentação, mas ainda mais com a tendência que existia, né, até por conta da reforma e tudo mais, e da visão institucional sobre esse tipo de trabalhador de nível médio, como sendo trabalhador de baixa complexidade, exponha demais esses cargos a um processo de extinção. Então, esse processo de extinção também não interessava a instituição, porque ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir seu quadro a 1/3, no caso, por exemplo, do judiciário, para poder fazer cargo de analista. Então, tem esse aspecto orçamentário de médio e longo prazo, que é importante também, além de você ampliar a possibilidade de atuação e de entrega para a sociedade, aí sim, que é um impacto positivo, que é entregar para a sociedade mais trabalhadores preparados, qualificados, que possam atuar em todas as demandas, com um custo, né, factível para as instituições, enquanto a gente tem baixo investimento ainda, porque a gente sabe que tem baixo investimento no serviço público como um todo, né? E a tendência, inclusive, nessas crises, é uma redução maior. Nós estamos enfrentando com esse debate a questão, inclusive, do teto. E, por fim, para o próprio trabalhador na carreira, né, é a valorização, enfim, e uma possibilidade de desenvolvimento, né, que possibilite ele acessar outras competências, né, que não estão sendo vistas, não estão sendo sequer pagas, né, porque o Estado, aí, nesse caso, usa, né, a administração usa, sem embora a remuneração em relação ao executivo, em relação aos trabalhos fora do mercado, seja um pouco maior, em relação ao que ele produz, está muito aquém do que ele deseja. Isso significa que amanhã a gente vai ter um aumento de salário, ou que a gente pode ter um aumento conjunto? Até pode, porque a ideia não é você fazer uma mudança de carga, e sim apenas a mudança da exigência, para que seja um processo que a gente chama que é uma transição fluida. Haverá novos trabalhadores, mas o fazer é o mesmo. Então, esse reposicionamento do cargo não conflita com a atuação dos servidores que entraram antes como nível médio, mas que se qualificaram. E é isso uma das questões dos votos, inclusive da Carmen Lúcia, o voto do Fux, o voto da atual presidente, que a gente fez questão, inclusive, de colocar no parecer, que a gente está encaminhando para cá, que entendem que há um processo de transição. Então, esse processo de transição, as competências que mudaram, elas evoluíram porque a administração assim o fez. O servidor acompanha isso. Então, ele vai junto com o cargo no processo que é fluido. Os novos que entram
também farão a mesma coisa, mas aí já com essa exigência. E isso colado com a tarefa da gestão de pessoas, de fato utilizar aí sim a gestão, né, por competência que eles fazem lá, de buscar olhar o que é que esse servidor traz, qual é e também de fomentar, isso a gente colocou na nossa de fomentar um processo muito forte de qualificação e capacitação dos servidores, utilizando bastante o acesso às pós, a mestrado, a doutorado, mas principalmente as pós, né, para que focadas em áreas que são áreas de atuação, principalmente as novas, para que esse servidor, utilizando, formado e com isso, capacitado para isso, esteja onde existe a necessidade dessa entrega. Então, essa modulação para que o máximo de utilização, o máximo de aproveitamento do quadro de pessoal aconteça, também estimula o servidor a se jogar, passa a ser um elemento de retenção na carreira. Com isso, nós apresentamos a emenda, né, e aí a proposta é só de uma emenda mesmo, de alteração para o nível superior, porque vocês fizeram uma questão interessante que desde 2006, vocês tiraram as atribuições e colocaram em regulamento. Então, diferente da lei do PJU, que é um pouco mais complexa, de vocês é mais fácil de resolver. Tá lá, altera o artigo que trata, o 7, eu não me lembro mais se é que tem o do CNMP também, que a gente pede, e o do MPU. E só isso, é uma alteração em lei simples, né? Mas, o que nós fizemos além disso? Nós fizemos um processo de análise também para sustentar o debate, o segundo debate. E a área especializada. Bom, primeiro, a gente tem um levantamento, principalmente no judiciário, tirando a área de TI, né, que construiu o pilar ali, a área especializada, ela tem um tamanho menor e em alguns espaços ela tem soluções tranquilas de serem feitas. Então, por exemplo, nós, no caso da saúde, tem a discussão do cargo de técnico, da área de enfermagem, mas a especialidade é enfermagem. Então, essa transição, ela é possível de ser feita, porque, inclusive, a lei que regulamenta a questão da enfermagem trabalha assim, que a diferença entre um e o outro é que o enfermeiro faz gestão. A opção vai manter enfermagem, existe enfermagem no cargo de analista, porque o outro é de nível médio. Vocês vão ter 2 cargos de nível superior, nós vamos ter 2 cargos de nível superior. A dificuldade depois para onde essa especialidade vai? Ela pode ficar lá e ela pode ficar cá, em um dos 2 cargos. É claro que aí, obviamente, se ela já está primariamente no cargo de analista, há uma tendência de manter ali. Mas essa reestruturação para essas áreas, que são poucos os cargos, né, ou as especialidades que ocupam, é um debate de onde vai enquadrar para fazer essa movimentação. Porque a grande área maior, ela vai exigir o nível superior e conhecimentos, ou na área do direito, ou em diversas outras áreas, né? Mesmo na área de engenharia e tal, por exemplo, o servidor que está atuando naquela área, ele também é um servidor que atua em área de parecer, ele também, pelo menos no caso do judiciário, a gente tem isso, ele também é um servidor que pode atuar dentro da área administrativa, dentro de várias outras áreas, e é uma questão de discussão do remanejamento de para onde vai, mas assim, a área de TI, por exemplo, ela está tranquilamente enquadrada porque ela não tem uma regulamentação específica, tirando aqueles cargos por lei de nível superior já, e que poderia ficar em uma área e em outra, separando, por exemplo, a parte de suporte fica aqui, a parte de desenvolvimento fica cá e tal. Mas isso tudo são desdobramentos, por quê? Porque no caso de vocês,
tudo está em regulamentação, né? Então, avaliar se esses cargos ainda estão sendo preenchidos, se tem uma necessidade institucional para alguns que, né, ou se já se tornaram obsoletos, se tem uma mudança no perfil das atribuições de algumas áreas e do que se exigiria para elas. Então, essa é uma questão. Porque a grande e a maior, eu diria que 80% do quadro se enquadra, né, ou mais do que isso, se enquadra na mudança geral que pega todas as atribuições sem problemas, né? A gente, no debate com a Justiça Federal, no Fórum de Carreiras, com as justiças todas, a gente discutiu que a questão das áreas poderiam ser quebradas e transformadas em macroprocessos, para facilitar essa discussão da mobilidade e das atualizações, porque acaba que no judiciário as áreas são vistas meio que como espaços fechados. Então, quem está ali não vai para lugar nenhum. E quem está de fora também não entra. Acaba que virou mini-cargos, né? Então, a gente está dialogando sobre isso, mas eu vi que na discussão de vocês tem um pouco mais de flexibilizações em algumas questões que podem ajudar no processo de atualização ali. Então, a gente fez isso, mas aí a gente lembrou, tá, a gente muda. O que a gente vai fazer? Vai aproveitar e, nesse processo, fazer o debate dos 5%. No caso da Justiça, nós temos que fazer, porque está na lei, muito explicitamente aquilo ali fechado, eu vi que vocês também têm a questão na lei, mas no caso da Justiça tinha mais detalhe. Então, o que nós colocamos? Nós colocamos uma alteração ao artigo 15º, né, 14 e 15, que trata especificamente do aqui e do percentual, em que ela diz, a gente complementa ali no final, é devido aos servidores, né, técnicos, ocupantes do cargo de técnico, no caso lá, judiciário, no caso de vocês, né, de MPU e tal, e CMP, que ocupavam os cargos, né, no momento da alteração da lei. Porque daqui para trás, não é só uma questão de merecimento. No caso, vocês têm uma outra solução, que é a alteração para ver PNI, no caso da Justiça não tem. Então, a gente propôs isso. Por quê? Porque o servidor que está lá, dentro do cargo, veja, o cargo reposicionou, mas o servidor entrou num concurso por nível médio. Então, ele tem esse direito garantido. Ele não, e é uma coisa bem interessante, ele passa a utilizar toda a sua competência que ele já usa num cargo de nível superior, mas a entrada dele não pode ser alterada. Não haverá uma alteração do processo inicial de vocês, até porque seria impossível. Tanto que, se criasse um cargo novo, a ocupação de vocês não seria equiparado salarialmente, mas vocês não ocupariam. Por isso que a solução é alterar em andamento. Por quê? Porque haverá essa transformação, essa fluidez em que entram os novos, mas os antigos, cujo trabalho é de nível, aí sim é de nível superior, as competências desenvolvidas, mas que entraram como nível médio. Então, a gente diz, aqueles que ocupavam o cargo que era de nível médio, no momento da alteração, é devido. Então, colocamos isso lá. Uma outra coisa que a gente propôs junto com isso, que a gente entende que é muito importante, aí é um debate para fazer depois com mais tempo com vocês. Primeiro é que na área judiciária, eu acho que também no Ministério Público, fora da área das universidades, na verdade, a área do doutorado e a área do mestrado, não sendo descartadas de forma nenhuma, são extremamente necessárias para a construção de novos conhecimentos, não é alcançada pela maioria dos servidores, por vários motivos.
Primeiro, porque conseguir uma licença para fazer um doutorado é muito difícil para todos. Pela própria política, falta de gente, falta de verba, falta de não sei o quê, falta de boa vontade da administração, etc. Talvez no mestrado você consiga, mas ainda assim você não tem esse tempo, né? Então, eu diria assim, todos os servidores do MPU irão fazer mestrado e doutorado? Não. Tem a necessidade de que todos os servidores do MPU tenham mestrado e doutorado? Não. Porque é construção de tese, né? O que todos eles precisam? De excelentes atualizações nas áreas que existem e nas novas. Então, eles precisam de muita especialização. O Judiciário precisa de especialização, o Ministério Público precisa de administração, o TCU precisa de especialização, que são atualizações do mesmo fazer. E, inclusive, com novas visões, áreas novas. O que é que a gente está propondo? A gente está propondo que os percentuais que são designados para mestrado e doutorado também sejam alcançados mediante mais 2 ou 3, no caso do doutorado, especializações. Ou seja, se você já tem uma, fez a segunda, será equiparado. Se você tem uma, fez a segunda, mestrado. Especializações? Essas especializações teriam que ser relacionadas ao cargo, nesse caso? A gente entende que tudo que está especializado ao fazer do judiciário, assim, ela tem que estar relacionada às áreas. E aí tem um segundo ponto que depois eu vou colocar aqui, porque em algumas áreas, assim, não é só fazer isso. Isso é importante para você ter a sua qualificação, porque você se propôs a isso. No entanto, quando você faz focado numa área específica que tem demanda institucional, isto aí te põe no banco, né, de talentos, na questão da mobilidade que a gente está também propondo, como preferencial. Por quê? Porque você tem aquela capacitação que a instituição precisa. Então, são 2 movimentações. Uma, do servidor, do direito de alcançar isso. E aí a gente sabe que é muito mais fácil para o servidor investir nisso, ou para a própria instituição investir nisso. É muito mais rápido, exige menos licença, embora a gente, né, deseje todo mundo, mas exige menos afastamento. E fortalece os processos internos, né, principalmente em áreas que estão sempre sendo atualizadas. Isso pega área processual, área pericial, área administrativa, área de TI, área de segurança, todas elas estão, né, administrativas, estão sempre com novas demandas e novos conhecimentos a serem atualizados. Então, a gente está pedindo junto com esse debate, que venha que a comissão acate, né, essa alteração que possibilite, claro, sem deixar de ter aqueles que puderem e fizerem, né, o mestrado e o doutorado, que obviamente o receba, mas que aqueles que não puderem, né, ou que buscarem as especializações de forma mais rápida, que atendem às necessidades institucionais. Então, tudo que tiver dentro que são, né, os objetivos e as áreas do Ministério Público estaria valendo. Agora, a utilização dela para determinada área depende de casar o seu conhecimento com a necessidade institucional. Isso te põe na linha preferencial, ali junto com outros, para que assim também tenham, né, essas competências e esse conhecimento para estar naquele espaço que surge. Então, a gente está fazendo isso, além da questão do MS. E aí, finalizando, que eu acho que eu já falei demais, eu vou falar um pouco só de perspectiva, tá? Então, primeiro, premissas de aprovação. Pelo que eu li do relatório, né, assim, eu tive aqui em 2019, mas depois, agora que a gente vai voltar, né? Eu estava mais dedicada lá. Mas há uma sintonia
da comissão sobre a questão do nível superior. Então, isso é importante, porque do lado de cá, a gente teve que quebrar muita pedra, né, até chegar um momento em que as resistências foram caindo, mas a gente ainda está muito abaixo de vocês. Então, primeiro são duas movimentações de carreiras co-irmãs fazendo o mesmo movimento, que é a questão do nível superior. Sempre que a justiça faz um movimento, o MPU faz um movimento similar. Às vezes o MPU faz um movimento similar melhor e a justiça para um pouquinho, às vezes o contrário. Então, essa questão das duas carreiras se movimentando ao mesmo tempo é importante. Por isso que esse time da nossa movimentação será importante também que vocês se movimentem no mesmo. Segundo, que um outro fator, que é um fator a ser pensado nesse processo, é não ser uma carreira com poucos servidores. Porque se fosse com poucos servidores, né, um cargo com poucos servidores, não tem um impacto, não impulsiona, não vai para frente, não há vontade política nenhuma de mexer, vamos acabar com ele. Como não é, no caso dos técnicos do PJU, são quase 60 mil, e se você colocar os ativos, os aposentados aí, isso vai a quase 90. Então, isso tem um papel importante para impulsionar. E, por fim, existe, por parte do Congresso, a gente ficou assim muito feliz, né, de ver que a movimentação que a gente fez, embora a gente não tenha saído com esse documento, porque a comissão não entregou, a verdade a comissão não entregou o trabalho final para ser apresentado ao administrativo, ao pleno no STF ou ao pleno do CNJ. A comissão parou e não entregou. Daí os servidores fizeram essa movimentação no TJDF, porque a comissão parou. E dissemos isso agora, né? Quando fomos perguntados, por que não fez? Não fizemos porque a comissão não fez. Tanto não fez que o projeto da polícia teve que entrar por fora sem todos os elementos consensuados e aprovados da comissão. Porque não foi finalizado o trabalho da comissão. Então, é importante o time de finalização. Já foi dito aqui pelo parlamentar a dificuldade do ano que vem. Mas é muito importante que, pelo menos, vocês consigam, até o final do ano, né, fazer esse movimento de sinalização das alterações principais. O ano que vem é um ano muito mais difícil, né, porque outras pautas vão atravessar. Nós estamos com um processo, e assim, eu tenho muita... Pode ser que eu me engane, mas eu tenho muita clareza ali, que nós vamos derrubar o veto. Por todos os motivos, inclusive pelos motivos que a gente apresentou ao judiciário, que não foi lá dizer, eu não quero isso. Ele está lá tranquilo, esperando para ver. Né? Assim, tipo assim, na gestão anterior, a gestão anterior talvez não quisesse fazer um movimento expresso para dentro do Congresso, e quando veio isso, ficou aguardando, não fez nenhum movimento no sentido de impedir. E agora a mesma coisa, entendeu? Então, para nós, eu acho que isso é uma grande ajuda. Então, tem isso, tem a ideia, né, de que, e aí eu acho que é uma coisa que vocês têm que trabalhar, que é dialogar com os cargos de analista, com os analistas, no sentido de que, junto com isso, vai também o processo de valorização do cargo deles, para somar, né, que é uma coisa que a gente não conseguiu dialogar com a Anajus, porque a Anajus não está preocupada no meu entendimento, assim, pelas moções, em valorizar o cargo dela, em melhorar o cargo dela. Está preocupada em não fazer com que o cargo de técnico... Porque gostaria de ter um cargo só. Mas, lamento para a Anajus, isso não vai acontecer. Né? E, por fim, porque vocês vão mandar um projeto próprio daqui, se tudo der certo, e espero que em pouco tempo. Então, é muito mais fácil de atuar nesse sentido, porque é um projeto que não trabalha com dinheiro. A nossa questão, que
funcionou bem foi não trazer nenhuma alteração orçamentária. E isso já é 70% do processo. Os outros 30% é questão ali de legalidade e tal, que a gente viu que pôde estruturar. É claro que o veto veio não só por isso, a gente sabe de onde veio o veto também, né? Os amigos que foram lá. Na verdade, embargos auriculares. É o que a gente chama dos embargos auriculares. O veto foi embargos, né? E a gente sabe de onde veio. E a outra questão é assim, eu acho que tem que fazer um processo de diálogo com a sociedade, no sentido de dizer, mas tem o pessoal que fez concurso, não foi chamada. Isso é uma transição. Quem fez concurso vai ser chamado. Porque o cargo é para pós-publicação, as coisas mudam pós-publicação. Então, quem está dentro, está dentro. Os concursos posteriores é que alteram a regra do jogo. Então, para o pessoal que faz concurso, professor de concurso, que faz não sei quantas lives, a gente viu as lives tocando terror com a nossa questão do projeto, né? E que, na verdade, não tem essa perspectiva, porque é um projeto que vai fluir recepcionando o que já existe, né? E alterando para o próximo. Então, assim, para falar um pouco, é isso. Eu deixei ali um slide que tem essas propostinhas que eu falei, né? A gente vai mandar e vamos apresentar na comissão, né? Isso, Luciana vai apresentar, eu vou estar acompanhando todo esse trabalho que a gente fez, que vai muito ali ao encontro do que já foi escrito, pelo menos nas resoluções finais, só que a gente vai colocar a posição da federação no sentido da celeridade para acompanhar esse movimento que o judiciário está fazendo. Acho importantíssimo, porque como entidades co-irmãs e instituições que têm o mesmo formato de carreira, uma fortalece a outra. Então, o envio de um projeto de lei ajuda a justiça e a justiça ajuda vocês. Acho que era isso, depois aí a gente abre para perguntas, né? Muito obrigada por ouvirem. Muito obrigada. Só segurar ela ali um pouquinho. Ela está me dando o microfone, mas ela que vai responder tudo, né? Ela fala sério. Não, só complementar aqui que a questão do 3662, por exemplo, quando a Vera fala em embargos auriculares, né, a notícia que a gente tem do veto é só por conta única e exclusivamente de outras carreiras que também iriam pleitear o nível superior, como a do INSS, por exemplo. Então, para o Executivo, o impacto ia ser muito grande, né? Então, esse foi um dos principais motivos do veto. Então, por isso, essa perspectiva positiva da gente conseguir derrubar esse veto hoje, porque a mensagem não traz, o parecer jurídico de vício de iniciativa não trata da verdade do fato, né? É isso. E só antes do Renato, não pode falar, Renato. Pode falar. É importante essa questão da gente caminhar junto, né? O PJU só ia ter 13,5% de reajuste porque o MPU decidiu isso. E depois o MPU teve 18% porque o PJU decidiu 18%. Então, assim, a relação, a gente sabe que, às vezes, né, tem aspectos específicos de cada um dos segmentos, né, que realmente precisam ser trabalhados individualizados. Mas esse trabalho conjunto fortalece demais o andamento das nossas carreiras. Eu sou uma defensora da unidade. Obrigada. Aí nós vamos fazer um embate, porque eu sou um defensor do separatismo aqui. Eu sei. E ontem nós tivemos essa discussão também. Pontos de vista, né? A gente acha que, assim, que hoje, apesar de a gente ser tratado como carreiras irmãs, já tem muitas características do MPU que pode ser tratado como uma carreira independente. O tema de a gente ter a perícia, a gente ter a investigação, que o órgão tem que se fortalecer nessa área, um órgão muito mais ligado a um controle do que um órgão judiciário que, como base, a gente sabe que ele tem que ser provocado, né? Mas isso tem que ser construído com o tempo. A gente está num debate interno ainda da carreira para tomar essa decisão.
Como vocês mesmos colocaram ali, às vezes vai com o tempo ser impossível, vai ser inevitável isso acontecer, como foi com a carreira dos auxiliares, né? É inevitável. Então, como pode no futuro a carreira do técnico, se não nascer da gente, as mudanças vai nascer da própria sociedade ou da própria necessidade dessa mudança dentro do órgão, porque não vai ter mais como sustentar aquilo. A evolução leva e a gente acredita nisso. Nesse momento, claro, é bem isso que vocês colocaram. A gente tinha 13,5% e a luta interna dentro do PJU levou a 18%. E a gente conseguiu 18% graças a estar junto. Mas a gente agradece os 13,5% e a gente não ia ter nada. Que saiu primeiro, né? Exatamente. Vocês Saiu acompanham lá a comissão de carreira, né? Nosso projeto foi o vencedor naquele momento, a gente pediu os 32,07% e a administração fez o sequestro do orçamento e só deixando 13,5% para a gente, né? Sequestro do orçamento, que eu repito, que é para leis que a gente nem sabe se vai ser aprovada, mas em benefício dos procuradores. Gente, vamos abrir. A gente colocou o almoço para 1 hora, a gente tem meia hora, vamos abrir para as perguntas. Inscrevam-se. O Laércio já estava inscrito, o Beto, eu vou escrevendo aqui. De novo, por favor, concisam nas perguntas, que vamos deixar tempo mais para elas responderem do que para as nossas perguntas. Laércio, 30 segundos para a pergunta. Eu pedi, é ruim, eu pedi para a DEC essa atenção e até notar algumas ponderações que eu vou falar. Também tem a ver com a DEC também, então vai ser só para o Lucena. Né? Vera eu já conheço, sou suspeito, faço participar das atividades lá do Judiciário. Né? Eu tenho divergência com o Renato em relação a essa questão de separatismo. Eu acho que a gente faz parte do sistema de justiça. Né? Então, até as polícias também fazem parte do sistema de justiça. Vídeo a Polícia Federal lá, que foi lá prender o Roberto Jefferson, teve que cumprir a ordem, tomou bala, mas cumpriu a ordem judicial. Então, a gente faz parte do sistema de justiça. Né? Então, mas são carreiras diferentes. Essa é a divergência que eu tenho. São carreiras diferentes, não quer dizer, um é mais especializado numa situação de controle e outro na produção da justiça. Então, No mesmo ramo. um ponto que eu queria pontuar aqui, nós temos o artigo 28 do nosso plano de cargos e salários, que a administração sistematicamente se ignora os meios de atual gestão do doutorado a cumprir, que é ouvir as entidades sindicais. Né? Nós já tínhamos um código de ética absurdo, que era tinha 7 páginas, que é de Portaria 98, de 12 de setembro de 2017, e já era um código abusivo. Né? A gente não pode agir só para servidor, porque para procuradores não fazem. Então, inclusive foi o motivo da PEC 5, que era adequada aos procuradores. Já era um código absurdo, agora veio o pior. Agora virou legislador. É a Portaria 142 de outubro de 2022, em que ele fala o regime disciplinar dos servidores. 41 páginas, praticamente criou até a figura do TAC. Né? Para não abrir de que eu sou parte, o servidor já tem que ficar quietinho e fazer um TAC. É um absurdo. Foi feito agora há poucos dias, durante o nosso congresso do CIDIP-PU, fizeram, acharam essa portaria sem ouvir nenhuma entidade. Eu, que me acompanho, nenhuma entidade do MPU, do PJ, foi chamado para discutir essa bendita portaria 142, que é autoritária e institui o TAC para os servidores. Né? Já para o princípio já está irregular. Um outro ponto que eu queria que a Luciana falasse, a Vera, não percebi nas falas, mas também uma coisa que eu achei que não foi debatida aqui ontem, o tanto que foi danoso o abaixo-assinado do INS com tabela. Se pudesse falar um pouquinho aqui para os companheiros, do que se deu o INS com tabela, tanto que ele foi nefasto nas conversas políticas das entidades representativas com a cúpula lá do CNJ. Outro ponto aqui, para não me alongar muito, se a FENAJUV já tem uma visão do que seriam as mesas de negociações do governo, né, que for na CAT, for na CEF, tem divergências históricas, mas provavelmente ambas estão pleiteando participar das mesas que serão criadas agora pelo governo. Se a FENAJUV já teria uma posição em relação às mesas de negociação com o Executivo. Outro ponto que eu ia falar aqui rapidamente, falar aqui nos congressos aqui já há 10 anos, ninguém aguenta mais de falar isso aqui, é a modernização e planejamento estratégico do MPF, velho. Foi um desastre, que eu já denunciava aqui nos congressos, que isso era para tirar funções dos servidores e concentrar tudo no bloco A da PGR. Então hoje está tudo concentrado e centralizado, diferente do Poder Judiciário. Foi extinto várias FCs, ICCs foram todas concentradas na PGR. Então eles fizeram um processo de desregulamentação de tudo. Então até que eles pegaram a proposta da FGV, eles esculhambaram a proposta da FGV. A própria FGV hoje denuncia, então acompanhando pela imprensa, que a modernização foi totalmente enviesada. Eles pegaram a modernização no MPF, pioraram. Porque a FGV já dá do nome, né? Por onde ela passa, destrói, mas no MPF os gestores pioraram. Então a gestão de competência é só no papel, a avaliação de desempenho é só no papel,
a gente fala que tem gestão de coisas e não de pessoas. Desculpa se tem alguém aqui que trabalha em SGP, mas que nós temos no MPU é gestão de coisas, não de pessoas. O que está acontecendo com o TAF e dos agentes de segurança. É uma coisa assim, pô, uma pessoa de 65, 63, 60 anos, fazer flexão abdominal, isso é de uma humilhação, de uma estupidez. E como a gente vive momentos de tempos estranhos, só a MPE para fazer isso. É um órgão extremamente autoritário por pessoas idosas para fazer TAF e podendo vir a óbito. O colega do STF que faleceu. Já, a gente uma conclusão que o Renato já está fazendo careta, Renato. Isso aqui em relação, além da denúncia que eu já fiz, em relação agora, assim, a proposta que a Sandra Dias entregou para o presidente Lula, né? É a plataforma política dos trabalhos do sistema de justiça, dos trabalhadores do sistema de justiça, junto com o Ivan do Sind 15. E eu vi lá, que está muito tímido aí da parte do MPU. Como eu falei para a deputada Érica e para o deputador Reginaldo Veras, nós temos um problema muito complicado, que o MPU é muito centralizado numa única pessoa. Se o PGR for bonzinho, a gente vai ter tudo. Até que nunca teve, do primeiro para cá, eu me lembro do imposto 94, nunca tivemos um PGR bonzinho. Todo mundo fala, Lárcio, dá um voto de confiança. Tu vai ver as portarias igual abaixo. Então nunca houve PGR bonzinho, nem Fonteles, nem Gurgel, nem Janot, nem Raquel Dorsch, não tem PGR bonzinho. Foi só taco de beisebol na cabeça do servidor. E tratando as entidades como se fosse um estorvo, né? Então eu queria propor para vocês sentarem, se vocês conseguirem sentar com a equipe de governo, e que também a escolha de PGR não parta da NPL. Se vocês puderem falar com a equipe de transição, não sei se vocês têm acesso também, vocês foram ouvidos, foi em Campinas, né? Foi em Campinas, vocês foram ouvidos lá para o presidente Lula, que ele não cometa esse erro, né, de colocar de novo do sindicato dos procuradores, que já o senhor é sequestrado. A gente quer pelo menos democratizar um pouquinho o MPU, porque hoje nem ouvir as entidades eles querem ouvir. E finalizando aqui, para a DENC, né, já vem falando isso nos últimos AGOs, a gente participar junto com a FENAMP, a FENAJUF e a ANSEMP, dessa frente, né? Então a gente daria para a DENC, Renato, para vocês aí de novo, não sei se já fizeram a reunião do Executivo, mas que a gente venha integrar essa frente das entidades da ANSEMP, a FENAMP, junto com a FENAJUF e a FENAJUD, para que a gente leve essas propostas que vai ter a frente parlamentar e vai ter as mesmas negociações, que a gente consiga integrar, né, oficialmente, participando com os nossos colegas da diretoria e das seccionais, de levar proposições. E finalizando mesmo, agora é dia 11, eu estou lá na Comissão de Carreira também junto com vocês, o Renato e a Loiane, que a FENAJUF e o sindicato também, para dentro, que já entregue também as propostas, já que a administração não tem recebido as entidades, mas entregar na Comissão de Carreira, né? Primeiro, um repúdio a essa portaria 142 de regime disciplinar, que é um absurdo. A proposta da polícia, que não é a polícia autoritária do delegado, é a polícia nos mesmos moldes da polícia da resolução 344, eu sei que também não teve acordo, a forma que a polícia se mandou a nomenclatura, mas que seja aquela que a gente protocolou no CMP em parceria com vocês e o sindicato. E a questão do INS, eu sei que aqui ninguém debateu nessa tabela, mas aí a gente faz a proposta do INS, eu sei que é a questão dos 5%. Eu estou participando da penúltima comissão, eles ameaçavam a gente. E os 5%? Eles são dois para pegar os 5% para dar para procurador. E que isso tem que ser muito bem esclarecido para a gente não ter um problema depois com os técnicos do MPU, né? Em relação aos 5%. Então isso tem que estar muito claro na proposta, Renato. Na hora que for entregar lá agora dia 11, na semana que vem, a gente não vai abrir mão dos 5%. Ele tem que ser ou VPNI ou incorporado, a gente não quer abrir mão desses 5%. Então seriam essas pequenas indagações. Só para esclarecer o Laércio, acho que vocês estavam juntos também, na reunião da comissão, quando houve a aprovação do projeto no Congresso, lá da emenda, e saiu no Senado, e foi para a promulgação, a gente apresentou na Comissão de Cargos e Salários um projeto, e eu mandei a minuta do projeto, inclusive, que era a mesma que a gente vai fazer como emenda. Foi aprovado pela comissão esse projeto para o INS, onde estava incluído a VPNI para os 5%. Foi uma preocupação de toda a comissão. A comissão tem funcionado muito bem, até por sinal, né, no sentido de encaminhar para a administração. Claro que ficou parada a administração estava esperando o veto ou não, né, a promulgação, e se cair o veto, eu acho que a gente tem uma grande chance que o próprio PGR encaminhe aquele projeto que nós encaminhamos através da comissão, por causa que ele vai querer, né, buscar nesse sentido, é importante ser carreira irmã,
vai fazer isso. A gente já trabalhou na garantia desses 5%. Tá? E, claro, nas emendas que a gente fizer também, a gente vai buscar isso. E finalizando mesmo, Luciana, se a FENAJUF tem algum trabalho já em relação ao teletrabalho, porque aqui no MPU também tem um pouco de divergência, eu sei que alguns colegas não vão falar na SGO, mas o teletrabalho, no nosso caso, eu acho que ele afasta mais a categoria das entidades sindicais, né? Então, como você vai mobilizar o cara em casa, lá com o notebook, Netflix e o cachorrinho no colo, você não consegue mobilizar um colega que é nessa zona de conforto. É um cenário bonito, né? Está vendo televisão, o cachorrinho está ali, né, no colo, é uma cena até bucólica. Mas como é que vão trazer esse colega para a luta, né? E se não tiver uma mobilização, não vai para o Renato. Para a gente mobilizar, tem que ter servidor no ambiente de trabalho. E no caso do MPU, um ambiente tão autoritário e opressor, hoje você não tem nenhum servidor. Eu fui no bloco esses dias fazer um trabalho lá de divulgação contra o TAF, lá com o subprocurador, os gabinetes estavam trancados, as portas estavam trancadas. Está todo mundo em casa. Um terço dos gabinetes estavam com a porta trancada, não tinha nem uma secretária para receber um documento, a porta estava trancada. Então, esse ritmo, não sei para quem a gente depois vai estar fazendo militância, está todo mundo em casa. Sim, com relação ao teletrabalho, a gente tem feito, tem diversas resoluções de congresso, mas é imperativo que a gente se preocupe com a saúde desse trabalhador, mais do que com a questão da mobilização, é a questão da saúde, porque o isolamento, ele adoece as pessoas. Então, a gente tem que pensar como esse trabalhador ou trabalhadora vai entrar no teletrabalho, né? Tem que ter uma avaliação, né, completa da saúde, como ele está durante o teletrabalho, como vai estar na saída, a questão do não isolamento, você tem que manter uma conexão com o órgão, né? Um trabalho presencial, periódico. Então, eu não tenho aqui todas as propostas para te trazer, mas posso dizer que essa é a nossa preocupação central. A questão da saúde desse trabalhador e dessa trabalhadora, que é posto no trabalho remoto, com a pandemia isso se evidenciou, de qualquer maneira, né, sem equipamento, sem, né, cadeira para postura, sem ninguém saber se estava doente, se tinha algum problema, eu nunca sei falar osteomuscular. Mas então tem essa preocupação, essa é a preocupação central, né? A gente tem que olhar as pessoas como pessoas, né? E essa tem que ser a preocupação central, mais até do que a própria questão da mobilização, que trazendo essas pessoas presencialmente acaba influenciando e acontecendo. A gente vai ter as pessoas presencialmente, vai poder trabalhar. Outra questão que você falou sobre a polícia, sobre ouvir as entidades, né? A gente sempre pede, como vocês do SINDI-MPU também pedem, e acredito que, né, a associação pede, mas realmente tem uma recusa de ouvir, né? A gente não faz parte a gente faz parte da comissão, eu até acredito, e pelo que eu tenho acompanhado da comissão de carreira, a comissão de carreira do MPU, ela está muito mais à frente no debate do que a do PJU. A questão do INS mesmo, houve diligência nas outras carreiras que mudaram, o nível superior para técnico, foram feitos nos conselhos das especialidades para ver como é que acontecia isso. No PJU isso não aconteceu, não. Só disseram que como é que vai fazer isso e não fizeram mais nada. Parou por aí. Então, quer dizer, assim, não é muito diferente no PJU, não. Mesmo que tenham algumas questões, né? A da polícia, por exemplo, Polícia Judicial, que já mudou a nomenclatura e tem algumas regulamentações internas que, de certa forma, vão aí contornando essa regulamentação da polícia, mas você veja que o projeto de lei, como você mesmo colocou, só foi com a mudança da denominação. Então, a preocupação da gente com relação à polícia é ter uma polícia humanizada, não é ter uma polícia que vá reprimir a gente, os servidores e servidoras. Então, é um cuidado que a gente tem, e esse projeto de lei traz isso. Né? Esse projeto, na verdade, esse projeto de lei não, essa proposta que a gente apresenta no CNJ, ela traz toda essa preocupação, que eu sei que você, Laércio, também comunga dessa mesma preocupação. Né? Então, isso tudo, a gente, inclusive, vai emendar lá no projeto 2447, da Polícia Judicial, que só mudou o nome.
que está no Congresso. Porque não é possível você só mudar o nome, né, armar, às vezes, as pessoas, que também não está definido como, arma o policial, o judicial dentro da instituição e fora ele fica exposto. A gente também quer entender melhor isso. Então, tem muita coisa que a gente vai precisar mudar ali naquele projeto e vai emendar. Mas é isso, eles realmente têm muita dificuldade de ouvir as entidades. Com relação ao TAF da polícia, foi a última tentativa que eu fiz para falar com a administração. O segurança, o secretário adjunto me atendeu, mas depois assim, de quase um mês, porque a gente estava tentando, junto com o SINDI-MPU, o SINDIJUS e a AGEMPO, que o TAF não acontecesse, né? E eles não nos ouviram em nenhum desses momentos. Precisou eles entrarem com a ação judicial para interromper e, mesmo assim, eles mantiveram o teste de aptidão. Então, tem essa dificuldade. A gente também conversa no PJ, mas tem a mesma dificuldade, também não é fácil. Você vide o Fórum de Carreiras, onde a gente trabalha essas questões todas e a coisa não prossegue, né? Não vem andando muito. Sobre a participação junto, né? A gente fala da mesa de negociação, a entrega do documento da plataforma, então, e a participação conjunta. A gente está na FONASEF. O FONASEF e a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, ela tem feito esse diálogo já para uma mesa de negociação, e a gente integra essas duas, o Fórum e a Frente, né? E a ideia é que a gente participe de uma mesa de negociação, porque é isso que a gente está pedindo. São duas, né? Tem uma do Israel e tem uma do Paulo Paim, são duas. Aqui o Rogério Correia é o presidente hoje, que é a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, que tem como assessor o Vladimir Palmeira, né? E a gente... Desculpa, Vladimir Palmeira é o político. É o Vladimir Nepomuceno. Na verdade, essa frente atua muito bem. O Rogério Correia é outro motivo para a unidade, né? E aí com todos os servidores públicos, porque a reforma administrativa ela só foi barrada por conta dessa atividade. Essa Frente Parlamentar Mista fez um movimento bastante intenso, junto com todos os servidores públicos aqui em Brasília, no Congresso, né? No Congresso, nas ruas, contra a reforma administrativa, e essa reforma administrativa ela não aconteceu até agora, muito em função desse trabalho. Eram reuniões de estratégia, são reuniões de estratégia semanais que são feitas na Frente Parlamentar Mista, né, em defesa do serviço público, que a gente está fazendo parte e que está abrindo esse canal de negociação, né? Com relação a... Então, é importante... O SINDI-MPU também está na frente. Eu acho que eu vejo o Adriel participando das reuniões da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, também integra a frente, né? E a atuação é constante ali. São sempre desenhando... O Vladimir Nepomuceno, ele é assessor parlamentar e ele também tem bastante... Ele traz bastante conhecimento de tudo que acontece no Congresso, né? A gente tem ouvido muito ele, tanto na FENAJUF quanto nos sindicatos, né? Sobre a avaliação, tanto ele quanto o Toninho do DIAP, né? Que é outro também grande, né, analista do que há com o Congresso. E eles, então, né, nos ajudam desenhando todo esse trabalho. A gente faz ato na frente da Câmara, faz ato de rua, faz ato pelo país, e aí funciona. E o SINDI-MPU, acho que participa também dessa frente. E no caso aí da plataforma que a Sandra entregou lá para o Lula, né, a gente teve essa oportunidade, foi muito importante, ele recepcionou a plataforma, mas nós não entregamos só para o Lula. Essa plataforma ela traz uma carta de compromissos com diversos parlamentares que fazem a defesa do serviço público, né, trazendo projetos não só para o Sistema Nacional de Justiça, porque a gente abriu as 3 federações, né, e claro que essa plataforma é para ser ampliada para todo o serviço público.
e inclusive, né, a gente leva já para a plataforma a possibilidade da participação de vocês, se vocês assim desejarem, né, porque o objetivo dela é que seja aberta para todo o funcionalismo, para todo o serviço público, né, todas as categorias, e que não fique só naquela carta. Na verdade, a gente apresentou uma carta de intenção, mas a plataforma segue para diante com a cobrança, né, do governo, por mais que a gente saiba que foi muito bom o Lula ter sido eleito presidente para o próximo período, né, a gente não acha que sozinho ele faça nada, a gente precisa atuar. Então, a gente vai estar pressionando, né, o próximo governo para que a gente consiga, né, manter os nossos direitos, os novos direitos, né? O governo sozinho não vai trabalhar, até porque ele é composto de uma frente ampla, né, gente? Eu me lembro que no primeiro governo Lula, as pessoas que se disseram traídas, né, pelo PT, elas esqueceram de ver que aquilo lá era uma frente ampla, como agora. Então, a gente não pode achar que está tudo bem, está tudo certo. A gente tem que estar junto e unido com as nossas reivindicações. Eu acho que é isso que deve acontecer para agora. A mesa de negociação é um ponto que a gente tem de honra, né? Então, a Vera já participou de outras mesas de negociação em outros períodos, né? No início do governo, no primeiro governo Lula. E a ideia é que a gente restabeleça isso e a gente vai pressionar para isso. Mas ainda não há nada formalizado, viu? E a plataforma é isso, é somar mais entidades para trazer para cá. Com relação à questão do INSS, o Fórum de Carreiras do PJU, ele sofreu diversos momentos, ele teve diversos momentos de baixa ali nas discussões, não só pelo abaixo-assinado, mas inclusive pelo próprio debate nos grupos de WhatsApp. Tinham debates, cada um defendendo uma posição diferente com relação ao INSS, e isso, a gente acha que não tem interferência, né, grupo de WhatsApp, que é bobagem, mas isso chegava dentro do grupo de trabalho do Fórum de Carreiras, e aí os gestores ficavam muito preocupados de estarem dividindo a categoria, né, de ter essa responsabilidade para cima deles. E aí a gente teve que pelejar muito para que o debate do INSS não caísse por terra por causa dessas coisas, né, por causa dessas posições diferenciadas. É importante a gente saber que a gente defende, a federação defende apenas a mudança do nível superior para técnico, porque foi isso que foi deliberado numa plenária e referendado no nosso Congresso, que são as maiores instâncias, né, da federação. O Congresso é a maior instância da federação. Foi isso apenas que foi deliberado e pelos motivos que vocês têm conhecimento das ADIs. Né? A gente sempre brinca assim, a gente tem a assessoria jurídica do Rudi Cassel. Aí ele diz assim, tem 3 coisas para mudar, a gente só pode mudar uma. Então, a gente sempre faz a conta no dedo. Se tem 3, 4 coisas para mudar, a gente não muda, a gente sabe que só pode mudar uma. Só uma vai ser constitucional. Por isso, a gente decidiu só uma coisa, só a mudança de INSS. E aí, quando chegava dentro do grupo de carreira, essas discussões, do Fórum de Carreira, essas discussões paralelas, causava sempre uma baixa. E isso fez com que demorasse um pouco mais a gente percebeu que também diminuía a confiança dos gestores de emitirem as opiniões dentro do grupo de carreiras, fragilizava a posição deles. Até porque, assim, mesmo que aquilo ali fosse aquele momento ali dentro da comissão, seja da comissão de carreiras, do fórum de carreiras, seja uma discussão técnica, né, ele precisa levar para o superior dele nos tribunais, né, e isso fragilizava a posição deles ao levar esse debate. Então, assim, o que a gente sempre disse, toda vez que a gente fala sobre nível superior para técnico, que o importante é estar todo mundo alinhado num único, né, num único argumento, num único debate, para que isso não prejudique o resultado final. A gente precisa, tudo isso que foi dito, mudança de nível superior para técnico não vai mudar nada para quem está, não muda nada.
Se a gente quer melhoria salarial, vai mudar na tabela, não vai mudar com a mudança de requisito. Para a gente vai se manter com cargos de nível médio, só quem vai entrar vai ter cargos de nível superior, mas só que para que a gestão de competência, que na verdade eu acho péssimo gestão de competência, porque eu acho que isso é uma usurpação da nossa força de trabalho dentro das gerências, né? Porque na verdade eles usam a nossa formação para pagar o mesmo salário, então, mas é o que a gente tem para discutir e a gente tem que debater em cima disso, né? Até para aplicar a gestão por competências, né, a gente precisa mudar o requisito de ingresso, a gente precisa ter esse cargo de nível superior. Então, é importante que a gente, toda vez que vá falar sobre INS, esse encontro aqui é fundamental para isso, o GT que vocês vão organizar é fundamental para isso, que a estratégia é ter um discurso único. Não pode ficar, porque isso chega nas administrações, a gente é bombardeado e não consegue nada, gente. Não consegue nada. A gente no PJU tem uma discussão muito grande contrária, né? O pessoal reclama muito dos oficiais de justiça e dos agentes de polícia, né? Mas assim, por quê? Porque eles trazem a unidade no debate deles. Eles trazem a unidade. E esse deve ser um exemplo que a gente deve seguir, né? Porque é importante, né? Não é que a gente vai lutar só pelo INS, só pelo cargo de técnico, até porque se a gente for lutar só pelo nosso cargo, a carreira não vai para canto nenhum e a gente também não se move, não vai para lugar nenhum. Então, principalmente nós, enquanto dirigentes sindicais, temos a responsabilidade da defesa de todos os cargos, não é só de um cargo. Mas, assim, é importante que dentro daquele cargo, dentro da discussão, né, a gente tenha um único argumento, né, uma única linha de atuação para poder ter sucesso. E isso a gente sentiu na pele no Fórum de Carreiras. Não estou falando de achismo, não. Estou falando pelo que a gente vivenciou. Tá? Se tem uma dica que eu possa dar, é essa, né? Vamos ter uma única linha de análise para fechar. A gente tem tentado fechar isso. É importante, o Sindi-MPU apresenta projeto, a FENAJUF apresenta projeto, mas todos os projetos estão alinhados, eles pedem a mesma coisa. A gente pede só a mudança do requisito, pede a garantia, a manutenção dos 5%, porque ninguém pode deixar, a gente não pode deixar que ninguém perca absolutamente nada, então a gente tem que garantir, não adianta passar INS se as pessoas vão perder os 5%. Então a gente tem que garantir a manutenção de 5%, tem que garantir que aconteça o INS, e esse é o discurso unificado que está levando a gente ao sucesso. E acho que assim tem que ser. Então, não sei se eu respondi tudo que você falou, eu fui anotando aqui, mas vou deixar a Vera falar mais um pouco. Não, eu tenho que falar pouco, porque você já falou quase tudo. Aliás, tudo. Eu só vou voltar ali no que ele colocou sobre a questão da modernização, e é por isso que o trabalho na comissão, né, e a manutenção como espaço do fórum, por exemplo, no caso do judiciário, a gente passou muito tempo pedindo, né, que fosse uma coisa institucional, permanente, ou seja, não dá para dar uma canetada e suspender, tanto que agora a gente foi lá cobrar da presidência do CNJ, que é a mesma presidência do STF, ó, o fórum parou. Então, ou vocês botam, né, chamam o fórum de novo para trabalhar e finalizar o processo e abrir uma nova etapa, ou tem que substituir quem está na coordenação para recomeçar de novo. Elas tendem sempre a piorar, salvo exceções, né? Quando você pega algumas gestões progressistas, gestões mais afinadas com o trabalhador, elas sempre tendem a piorar com os processos de modernização. Desde a época da reengenharia, desde a época de gestão de qualidade, é sempre uma proposta de cima para baixo, né? E que a gente não consegue opinar, porque essa coisa de ouvir só é possível a gente manter, porque aí a gente vai, né? Protocola, cobra, né? Vai subindo. Mas se não tiver um espaço institucional, e aí é uma coisa importante,
né, que esse espaço institucional, no nosso caso, estava para previsão em lei, a gente pediu para, e acho que tem que ainda, né, a gente manter aquilo aí na previsão em lei, nessas reestruturações que nós vamos fazer, porque ele está, ou portaria, né, está permanente, mas é uma portaria. É uma portaria, alguém um dia deixa de ser permanente. É importante esse espaço existir institucionalmente e em lei. Salvo isso, nós jamais vamos conseguir ser ouvidos, né, enquanto trabalhadores, porque as administrações ouvem até a página 2, até a hora que interessa. Quando interessa, nas limitações que a gente sabe que tem. Os fóruns não são paritários. A gente conseguiu que esse é paritário. O fórum do judiciário é paritário. Precisa manter e manter em lei, para que ele continue paritário. Amanhã alguém caneta que não é mais paritário. Entendeu? Então, o nosso poder de voto para acessar exige paridade, institucionalidade e permanência. Por quê? Porque qualquer alteração que é feita, seja via portaria ou seja via normatização em lei, precisa ser disputada até o último minuto. Não se produz no serviço público, em sua grande maioria, gestão por competência, gente. As pessoas pegam o que interessa da gestão por competência. Nós é que temos que pegar e girar para o que nos interessa. Porque, de fato, se você olhar o cerne da questão, a utilização da gestão por competência é mais sobre o processo de avaliação. Então, eles entenderam que vamos avaliar, e foi um debate interessante que a gente fez no fórum, quando a gente dizia assim, então, mas o técnico faz tarefa, atividade de grau superior, que em tese estaria destinado ao cargo de analista. Isso é desvio? Não, isso não é desvio, isso é gestão por competência. Então tá, então se é gestão por competência, então o cargo precisa ser atualizado, inclusive do ponto de vista salarial. Não, mas é o cargo de nível médio. Então, essa usurpação e essa dualidade é a forma de se escapar, né, de uma revisão robusta. Por quê? Porque você tem ali pessoas que estão guardando nichos, que estão preocupadas também com a ocupação de espaços, ou pessoas que pode ser mais real que o rei, não estão muito. E tem também uma leva de pessoas que têm um olhar de conceito prévio, para não dizer que é preconceituoso, de conceito prévio, de que você entrou naquela caixa, daquela caixa você não sai. Então, quando nós mostramos as atividades que o judiciário desempenha, aonde que o técnico se encaixa. Então, nós fizemos a primeira premissa foi, o judiciário tem 80% dos seus servidores, 80% dos seus servidores estão na área judiciária, do todo. Dentre esses, na primeira instância, mais de 80%. O judiciário tem 60 mil técnicos, 30 mil analistas. Se 80% está na área judiciária, os técnicos estão majoritariamente na área judiciária. Por que vocês colocaram os técnicos de volta para a área administrativa? Porque o primeiro movimento que foi feito, quando a gente fez esse debate, foi, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma alteração na lei, dizendo que a área judiciária, que a área fim, é exclusivamente dos analistas. Criação de nicho, gente. Então, não entendam que a gestão por competência, que é obrigatória, então é uma ferramenta que nós não vamos nos livrar. Está lá nas legislações e tal, inclusive no Plano Nacional que organiza diretrizes de serviço público, a gestão por competência passou a ser um espaço, né, obrigatório.
A lâmpada está pegando em você, né? Manda desligar, se for o caso. Não sei qual é o efeito. Mas nós temos que usar a gestão por competência a nosso favor. Porque o processo de modernização, inclusive no início, ali, há bem pouco tempo atrás, quando começou o debate da inteligência artificial e tal, no judiciário, foi dito que não ia precisar mais de servidor. Nós ouvimos algo parecido na comissão, quando disseram, não, mas não vai precisar mais de técnico na área judiciária, não. Vão tudo voltar para a área administrativa, que só pode caber 20% dos trabalhadores do judiciário, porque a automação e a padronização de processo vai dar conta. Gente, isso é surreal, não existe essa possibilidade. E mesmo que os bancos de dados sejam utilizados, que aí tem outra discussão que a gente tem que fazer sobre esses processos de utilização da inteligência que aprende, nós não somos contra. E também não é essa coisa. Amanhã não vai ter aí, daqui a 5 anos, ou sei lá, juiz 100%, né, nem procurador 100% virtual, mas tem um problema concreto que é até que ponto é efetivo a utilização desses algoritmos e dessas sentenças e dessas decisões e despachos dos bancos, sem olhar a especificidade do processo só para garantir agilidade. Tem algumas coisas que você aproveita, tem outras que não. Então, para isso, tem que ter trabalhador atrás. O que nos interessa nessa questão da gestão de competência é dizer, olha, então tá, a gestão de competência diz que você tem que fomentar o desenvolvimento, que tem que ter escolas judiciais fortes, que tem que ter mais cursos de capacitação focado nas áreas, que tem que ter dimensionamento, que tem que ter de força de trabalho, que tem que ter mobilidade, que tem que ter valorização, né? E que a avaliação, inclusive da gestão de competência, é 360, que eles não aplicam. Ou seja, a avaliação 360, você avalia, chefe. Aí não faz, só... Não, é só até aqui. Ele avalia, você avalia, a comissão pode... Você se autoavalia. Em alguns lugares a equipe se autoavalia, mas o peso é aqui. A avaliação 360, que é a avaliação da gestão de competência, não é assim. Ela, inclusive, e aí por isso que a gente tem que estar dialogando lá dentro e discutindo, prevê um planejamento prévio. Um plano de trabalho prévio que você diz, preciso disso, disso, disso para fazer isso. E uma equipe que seja desse tamanho. E aí a instituição tem que se comprometer com o tamanho da equipe, com a sua capacitação, com as suas ferramentas, para que aquilo seja, de fato, um objetivo cumprido. Então, a discussão de meta, de eu te dou a meta que você se vire, não é gestão de competência. Então, até para ter gestão de competência, como se deve, a gente precisa insistir na comissão permanente, institucional, paritária e em lei. Vou só dar um taco aqui sobre, já terminando, que eu acho que a gente já está aqui falando mais do que deve, tem muita gente inscrita, agora a volta do almoço vai ser boa. Assim, sobre a questão da polícia, inclusive, que foi o projeto sem o que a gente tinha deliberado, é uma coisa, essa coisa do TAF, a gente até chegou a dialogar, né? Lá com o CNJ e com o diretor-geral do STF. Essa questão da idade é extremamente relevante, porque, de fato, e ele colocou uma coisa muito interessante. E a parte de saúde, lembra? Ele falou assim, mas todo mundo faz? Não tem, por exemplo, uma análise da saúde do servidor, se ele teria condição de fazer isso? Então, assim, tem muitas coisas que a gente quer colocar nessa questão que está lá na nossa proposta das novas regras, do que é, inclusive, o limite da idade. Então, acho que o judiciário vai avançar no limite da idade. A gente viu de um lado e do outro, né,
né? Uma simpatia sobre isso, e a introdução de algumas regras, porque nem tudo é necessário TAF. O cara que está na inteligência, não está na área de campo, ele precisa obrigatoriamente fazer o TAF? Né? Então, tem essas questões. Sobre o teletrabalho, e aí a importância, inclusive ligando a história das mesas, que o governo vai abrir, nós não temos, por exemplo, uma regulamentação na questão do direito à desconexão, na questão do teleassédio, né? Não temos a discussão do que é o híbrido, porque a verdade é que começa a voltar no judiciário, não todo, mas uma boa demanda, e acho que vai aprofundar agora com essa nova gestão, de reocupação dos espaços, por conta, inclusive, do atendimento. Então, vai voltando presencial. O TST soltou agora para voltar tudo. Isso, está voltando, principalmente porque há uma comprovada, assim, eles subiu a produtividade, né? Estabilizou agora, e agora há um entendimento de que não está mais fazendo muita, eu acho assim, não está mais em crescente, né? Estabilizou. Então, se estabilizou, vem cá de novo, porque agora tem outras questões de controle, que com esse processo, obviamente, as pessoas se irritaram, às vezes o chefe não consegue falar, entendeu? Então, assim, agora nós queremos discutir, vai ter teletrabalho e vai ter presencial. Acho que a gente tem algumas coisas para discutir. Primeiro, a Luciana já falou, acompanhamento da questão da saúde, os periódicos, que aí a gente acha que é para todo mundo, não é só... porque se as pessoas soubessem o quão bem faz para a gente ter a comprovação de acidente de trabalho, burnout, etc., do exame periódico, que a Justiça não cobra, porque é bom não cobrar,